Crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Vocês estão conseguindo ler a Bíblia? Estão orando? Crianças, é muito importante que nós façamos leitura da palavra do Senhor e que nós oremos. Por quê? Porque uma das formas do Senhor falar conosco é através da sua palavra. E uma das formas que nós falamos com Jesus é através da oração. Então, vocês precisam todos os dias ler a Bíblia e orar. Porque se quisermos crescer em graça e em conhecimento, nós precisamos ler a palavra e orar. Amém? Bom, vocês estão com a Bíblia de vocês aí na mão? Nós vamos ler um versículo que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, tá bom? Vamos abrir? João, capítulo 11, versículo 25. Então, Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Vamos repetir mais uma vez esse versículo? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Amém? Guarde esse versículo no seu coração. Bom, nesse versículo, crianças, que nós acabamos de ler, Jesus ele declarou que tem poder sobre a morte. Então, quem crê em Jesus não precisa ter medo da morte, mas tem que ter a certeza da salvação e da vida eterna. Amém? Bom, na aula de hoje nós vamos aprender que Jesus ele se importa com o nosso sofrimento e que ele tem poder sobre a morte. Antes de começar a história, eu gostaria de saber se na família de vocês alguém já ficou muito doente. Como você se sentiu? Não é nada legal ficar doente, não é verdade? A gente não gosta de ver quem a gente ama sofrer. Então, crianças, na história de hoje, nós vamos conhecer um amigo de Jesus que ficou muito doente. Mas a família desse homem acreditava que Jesus podia curá-lo. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. Vamos ouvir essa história? Ela está também na nossa Bíblia, lá no livro de João, capítulo 11, versículo 1 ao 44. Então, depois que eu contar essa história aqui para vocês, eu vou deixar como atividade, vocês vão ler toda essa história na Bíblia de vocês, tá bom? João, capítulo 11, versículo 1 ao 44. Bom, Jesus, como a gente já sabe, ele andava sempre rodeado por muitas pessoas. Muitas pessoas também gostavam de andar com Jesus, de estar com Jesus. Mas havia algumas pessoas que eram mais próximas a Jesus. E quando Jesus ia até a cidade dessas pessoas, Jesus costumava ficar com elas. Eram os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Eram esses três irmãos que moravam numa cidade chamada Betânia. E Jesus, ele amava muito aquela família. Então, um dia, Jesus recebeu uma notícia que seu querido amigo Lázaro estava doente. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, haviam mandado um recado, elas haviam mandado avisar a Jesus que o seu amigo, quem ele tanto amava, estava muito doente. Mas Jesus respondeu que aquela doença serviria para Deus revelar o seu poder. E Jesus, ele não foi lá na casa de Lázaro naquele dia. Ele permaneceu onde ele estava por mais 2 dias. Então, depois desse período passado, Jesus ele chamou seus discípulos e falou assim: vamos até Betânia, vamos na casa de Marta e Maria. Quando eles chegaram naquela cidade, lá em Betânia, Lázaro já havia morrido e já faziam
4 dias que Lázaro já estava morto e sepultado também. Então, naquela cidade ali de Betânia, haviam ido algumas pessoas, né, alguns judeus, para visitar Marta e Maria para consolá-las pela morte do seu irmão Lázaro. Ao saber que Jesus estava a caminho daquela cidade, Marta, ela foi correndo encontrar com Jesus. E Maria ficou em casa. Marta estava chorando muito quando ela encontrou com Jesus, ela chorava muito. Ela estava muito triste com a morte do seu irmão Lázaro. E ela disse assim para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora Deus te dará tudo o que tu pedires. Então Jesus disse a Marta: o seu irmão, Marta, vai ressuscitar. Jesus disse a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele falou isso para Marta e perguntou assim: você acredita nisso, Marta? E Marta respondeu para Jesus: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta então acreditou naquilo que Jesus falou. E aí, Marta saiu correndo e foi chamar a sua irmã Maria, que tinha ficado em casa. E ela disse assim a Maria: o mestre está aí, Maria, vamos, ele está te chamando. Então, Maria saiu, ela saiu correndo ao encontro de Jesus. Então, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles judeus que estavam ali, eles também foram atrás de Maria, porque eles achavam que Maria estava indo até o túmulo chorar a morte do seu irmão. Mas, quando eles chegaram lá, né, quando Maria chegou lá, ela viu Jesus e ela foi até Jesus chorando e falou assim a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa de Marta. Então, Jesus, ele também ficou muito comovido ao ver aquelas irmãs, né, tristes daquele jeito. Jesus ficou muito triste e a Bíblia fala que Jesus também chorou. Jesus chorou. E aí aquelas pessoas ali, ao verem Jesus chorando, elas disseram: vejam, olha como ele amava aquele homem. Mas outras que estavam ali para murmurar, disseram assim: ah, ele abriu os olhos de um cego, por que ele não impediu que esse homem morresse? Ele podia muito bem ter curado antes dele morrer, agora tá aí chorando. Enfim, aquelas pessoas estavam ali, né, elas não acreditavam em Jesus. Então, quando eles chegaram, né, naquela situação ali, Jesus olhou aquele povo todo ali, Jesus perguntou assim: onde vocês sepultaram Lázaro? Onde ele está? Então, aquelas pessoas levaram Jesus até o túmulo. Quando Jesus chegou lá, Lázaro estava num túmulo que ficava dentro de uma rocha. O túmulo ficava dentro de uma rocha, né? Naquela época, era costume, né, daquele povo, eles abriam um buraco dentro da pedra, para colocar o corpo da pessoa lá dentro. E depois eles fechavam aquele túmulo ali com uma grande pedra. Então, chegando ali, em frente àquele túmulo, Jesus ordenou: tirem a pedra. Então, Marta disse assim: Senhor, já está cheirando mal. Já faz 4 dias que meu irmão foi sepultado. Então, Jesus falou para ela: Marta, eu não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então, aqueles homens ali retiraram aquela pedra do túmulo. E aí, Jesus olhou para o céu, fez uma oração e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que tu sempre me ouves, mas disse isso, Pai, por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Então, depois dessa oração que Jesus fez para Deus, Jesus bradou em alta voz e disse assim: Lázaro, venha para fora. Então, ao ouvir a voz do seu amigo Jesus, Lázaro despertou como se ele estivesse apenas dormindo. Imaginem só, crianças, como é que Lázaro ele se sentiu ao perceber que estava dentro de um túmulo. Então, Lázaro ali, ele se levantou e saiu
né, saiu do túmulo. E ele saiu andando com dificuldade, né? Porque ele estava todo envolvido em panos, né? Eles colocavam quando as pessoas morriam, eles envolviam as pessoas em faixas, né? Antes de colocar lá no túmulo. Então, quando Jesus viu, né, Lázaro ali vindo ao seu encontro, aquelas pessoas olharam para Jesus e muitas pessoas naquele dia creram que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, crianças, Jesus fez este milagre, a ressurreição do seu amigo Lázaro, para mostrar às pessoas que ele tem poder para vencer a morte. Jesus mostrou através deste milagre que quem crer nele poderá ter vida novamente. Sabe, crianças, com essa história nós aprendemos algumas coisas. Por exemplo, nós aprendemos que muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, né? Aquelas irmãs ali, Marta e Maria, elas mandaram pedir que Jesus viesse até elas, porque elas queriam que Jesus curasse. Mas Jesus não foi lá imediatamente, Jesus não foi lá na hora que elas chamaram. Muitas vezes nas nossas vidas também nós pedimos algo para Deus e Deus ele não nos dá ali naquela hora que nós pedimos. O Senhor, ele quer nos ensinar também que ele tem um tempo para realizar todas as coisas. Jesus, ele quer nos ensinar que o que ele tem para nós é melhor. Então, Jesus poderia simplesmente ter ido ali, né? Ou até ter mandado uma ordem através daquele mensageiro que foi dar o recado para ele. Ele poderia ter dito, ó, diga às irmãs lá que Lázaro está curado. Mas não, Jesus, ele preferiu, ele aguardou o tempo certo de fazer uma coisa maior, de fazer um milagre maior ainda, né? Jesus, ele ressuscitou o homem que estava morto e a partir daquele milagre, muitas pessoas que estavam ali, elas acreditaram em Jesus, acreditaram que ele era o Filho de Deus que havia de vir a este mundo, certo? Então, muitas coisas essa história nos ensina, que Deus não nos dá as coisas sempre na hora que nós pedimos, né? Outra coisa também que essa história nos ensina é que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Marta e Maria confiaram em Jesus e o seu irmão ressuscitou, voltou a viver. Então, mesmo que às vezes, né, a gente não tenha as coisas na hora que a gente quer, isso não pode abalar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos entender que Deus ele tem o controle de todas as coisas e ele sabe a hora certa de nos entregar aquilo que nós precisamos. Amém? Então, crianças, outra coisa que nós aprendemos com essa história é que onde Jesus passa, ele transforma as situações. Ele transformou todo aquele choro, aquela tristeza que Marta e Maria estavam sentindo. Jesus transformou aquele momento em um momento de alegria, um momento de felicidade. Onde Jesus passa, crianças, a alegria, a milagre, onde Jesus vai, a glória dele vai com ele e faz grandes coisas acontecerem. E esse Jesus que estava ali naquela época, curando, né, pessoas, ressuscitando mortos, ele é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Ele tem o mesmo poder para realizar grandes coisas nas nossas vidas também. Então, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, alguém que está com alguém doente, alguém em dificuldades, que você possa falar com esse Jesus, que você ore para esse Jesus, coloque essa situação para Jesus. E eu tenho certeza que Jesus ele vai fazer o melhor para você e para essa pessoa a quem você vai colocar nas mãos de Jesus. Então, nessa hora, crianças, nós vamos fechar os nossos olhinhos, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele fez conosco hoje. Amém? Então, feche seus olhos que nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, por essa aula de hoje. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, porque o Senhor nos ensina, Senhor, que não podemos ser como filhos mimados, Pai, como crianças mimadas, Senhor, que temos tudo o que queremos na hora que queremos, Pai, na hora que pedimos. Nos faça, Senhor, a compreender que o Senhor tem um tempo para fazer todas as coisas, Senhor, e que o teu tempo é o melhor para nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender a tua vontade para as nossas vidas, Pai.
Por isso também, Deus, nessa hora nós queremos colocar nas tuas mãos a vida de pessoas, Pai, que estão doentes, Pai. Precisamos de um toque, Senhor, de cura do Senhor. Que tu possas nesta hora, Senhor, abençoar essas pessoas trazendo a cura. Abençoa também as crianças, Pai. Que elas possam também compreender, Senhor, a tua palavra, Pai. Que elas possam a cada dia desejar mais e mais conhecer a tua palavra, Senhor. E que elas possam estar firmadas em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana na presença do Senhor, lembrando sempre de ler a Bíblia e de orar e falar com o nosso Papai do Céu. Amém? Deus abençoe.